Agora a gente vai, na verdade, hoje para o encerramento da nossa série. Você que nos visita hoje ou que não teve oportunidade de acompanhar, nós temos essa série chamada Perguntas de Jesus. Nela nós refletimos sobre muitas perguntas que Jesus propõe para os seus interlocutores. E a partir dessas perguntas ele começa discursos teológicos, ele começa a apresentar diálogos interessantes. E por meio desses diálogos nós aprendemos e extraímos preceitos também para as nossas vidas. Todas as perguntas que nós vimos até hoje, elas foram dentro dos evangelhos. O evangelho é um bloco de livros que tem na Bíblia, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje nós falaremos, encerrando a série, sobre uma pergunta que não está nesse bloco de livros. Se você nos acompanhou durante essa série, você vai lembrar que muitas dessas perguntas foram feitas para os discípulos. Muitas dessas perguntas foram feitas de forma específica para o apóstolo Pedro. Aliás, nós poderíamos dividir essa série e fazer uma série chamada Resposta de Pedro, de tanto que ele se propõe a responder as perguntas que Jesus faz. E é legal olhar para a vida de Pedro, que algumas vezes Jesus vai falar assim: muito bem, foi Deus que te revelou. Na outra ele vai falar assim: sai daqui, Satanás, não é você que está falando isso. É muito legal nós olharmos para a vida de Pedro. A gente percebe alguns altos e baixos na vida de Pedro, e a gente acaba se comparando com isso. Mas é fato que por meio dessas perguntas, Jesus ele ensina a multidão, ele ensina aos religiosos, ele ensina a todos os seus interlocutores. A pergunta de Jesus que nós falaremos hoje é a única pergunta que ele fez diretamente para esse homem. Antes que eu te fale que homem é esse, é fato que há homens na história, e você talvez vá concordar comigo, eu vou te apresentar alguns exemplos disso, que são homens tão importantes e notáveis, que quando nós falamos de determinado tema ou assunto, imediatamente nós associamos o nome dessa pessoa a esse assunto. Vou te dar um exemplo, quando a gente fala, por exemplo, da luta contra o apartheid. É bem provável que o primeiro nome que venha na sua mente seja o Nelson Mandela. Normalmente seria assim, com a exceção do Amaral, o volante que jogou na seleção brasileira. Não sei se vocês lembram, mas em uma das entrevistas, o Brasil chegando para enfrentar a África do Sul, perguntaram para o Amaral: o que você acha do apartheid? Ele disse: não conheço muito bem, nunca vi jogar, mas a gente reforça. Isso é fato, você pode procurar por essa entrevista que você vai encontrar. Eu vou te dar um exemplo mais na história do Brasil. Se você fala, por exemplo, em Inconfidência Mineira, é muito provável que você se lembre do Tiradentes. A Alice falou Pedro Álvares Cabral aqui na frente, mas não é Pedro Álvares Cabral, nós estamos falando do Tiradentes. Um outro exemplo, se você fala em Banda Dulos, o primeiro nome que vem na sua mente, com certeza, é o nome do Flávio, que ficou até em pé para ser reconhecido nesse momento. Uma salva de palmas para o Flávio, que está em pé. E quando nós falamos em cristianismo, é óbvio que além de Jesus, é bem provável que você se lembre desse homem que é o apóstolo Paulo. É sobre ele que nós falaremos hoje. E a pergunta que Jesus propõe a ele é a seguinte pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Abra a tua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 9. Um livro que narra o início da história da igreja, os Atos dos Apóstolos. Alguns dizem que são os Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos quando eu descobri que Atos não era nome de uma pessoa. Para mim era o nome, porque eu cresci, tinha um menino lá no bairro que chamava Atos, inclusive isso me confundiu. Faço terapia até hoje para entender essa relação. Mas Atos capítulo 9, a gente vai ler dos versos 1 ao 9. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, que é uma versão que vai ser projetada. Só que antes que a gente leia o texto, eu queria combinar duas coisas com vocês. A primeira delas é a seguinte, irmãos: Saulo não caiu do cavalo, amém? Pode ser que você já tenha ouvido falar isso inúmeras vezes, que Saulo caiu do cavalo, que Deus derrubou Saulo do cavalo. Não há essa história, para sua tristeza, em lugar nenhum das Escrituras. Alguns dizem que é provável que ele viajasse de cavalo, outros dizem que viajava a pé ou de camelo, pelo fato de ser judeu, e os judeus preferiam esse tipo de transporte. É fato que a gente não sabe.
pode até ser que ele estivesse andando de cavalo, mas a Bíblia não relata isso, então a gente não vai ficar criando conjecturas em cima disso, certo? Esse é o primeiro combinado. O segundo combinado é o seguinte, irmãos: Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Pode ser que você também já tenha ouvido isso, que ele teve um encontro com Deus e o nome dele foi transformado. É uma história que é até bonita, mas não é bíblica. É uma história que até nos inspira, mas não está na Bíblia. O que acontece é o seguinte: Saulo era o nome judeu, que na verdade é o nome Saul, e Paulo era o nome gentílico. Quando a gente fala gentílico, nós estamos falando de todas as outras nações, exceto os judeus. Por isso que, se você olhar para o livro de Atos, você não vai encontrar, é um desafio pessoal, você pode procurar Deus mudando o nome de Saulo para Paulo, você vai encontrar Deus mudando o nome de Abrão para Abraão, você vai encontrar Deus mudando o nome de Arão para Arão, você vai encontrar uma série de mudanças de nomes aí, de Sarai para Sara, enfim, vai encontrar uma série de coisas, mas você não vai encontrar Deus mudando o nome de Saulo para Paulo, pelo simples fato de que isso não aconteceu. O que você vai perceber é que até o capítulo 12 de Atos, a história ela está se desenvolvendo em Jerusalém, e o nome judaico dele era Saulo, por isso ele é chamado de Saulo até o capítulo 12, e a partir de Atos 13, quando o evangelho avança e chega em Antioquia, ou seja, em outras nações, passa a chamá-lo de Paulo, o autor do livro de Atos, muito provável que seja Lucas, o autor do livro de Atos. Dito isso, que Deus não mudou o nome, que ele não caiu do cavalo, agora a gente está pronto para ler o texto, certo? Atos capítulo 9, a partir do primeiro verso, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Esse eram do caminho, pode ser que esteja em letra maiúscula na sua Bíblia, é o nome como os cristãos eram conhecidos no início da igreja. Versículo 3. Enquanto seguia pelo caminho, esse com letra minúscula, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então, Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, e a gente pede que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações por meio do Espírito Santo, para que a gente seja guiado e conduzido à Tua verdade, à Tua vontade em Cristo Jesus. No nome dele nós oramos. Amém. Bom, quem é esse homem, Saulo? Ele entra em cena nas Escrituras na ocasião do apedrejamento de Estevão. Se você for ler os primeiros capítulos do livro de Atos, você vai ver algumas coisas acontecendo, dentre as quais um homem que foi eleito diácono na igreja primitiva. Esse homem é apedrejado no capítulo 7 de Atos, e o texto bíblico vai dizer, no versículo 58, que a capa desse homem chamado Estevão foi deixada aos pés de um jovem chamado Saulo. É desse homem que nós estamos falando. Já no capítulo 8, o escritor de Atos vai narrar uma grande perseguição contra a igreja de Jesus, e essa perseguição é liderada por esse homem que é chamado de Saulo. No verso 3 do capítulo 8, vai dizer que ele queria destruir a igreja. O verso 4 para nós vai dizer que diante dessa perseguição, alguns se espalhavam para anunciar a mensagem do Evangelho. E a gente volta um pouco na história para entender que mensagem é essa que deixava um homem como Saulo, que era judeu, que era um fariseu, que era instruído na lei, que era um homem inteligente, que era um homem poliglota, que tinha uma série de características positivas, mas que ficava tão revoltado diante dessa mensagem. Que mensagem é essa? Nenhuma outra mensagem que não seja o Evangelho de Jesus Cristo. O texto vai dizer para nós que a igreja estava pregando o Evangelho. Parece um negócio tão simples, mas às vezes a gente prega qualquer outra coisa menos o Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma mensagem simples,
de que o homem foi criado em perfeita harmonia com Deus, de que essa harmonia, essa relação foi quebrada por meio do pecado, e o homem é incapaz de restabelecer essa conexão com Deus. Diante dessa incapacidade do homem, Deus vem até nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele vive uma vida perfeita que nós éramos incapazes de viver. Ele é levado à cruz, recebendo a condenação pelos nossos pecados. Ele ressuscita ao terceiro dia. Depois ele sobe aos céus de novo e ele promete que um dia voltaria para levar consigo um povo que ele comprou com seu próprio sangue. Essa é a mensagem que deixava esse homem revoltado, furioso, desesperado. Talvez por tantas habilidades que tinha, ele considerasse-se como alguém merecedor de um favor de Deus, pela sua inteligência, pela sua força, pela sua capacidade, mas a mensagem do Evangelho mostra que por mais que você seja bom, que você se ache bom, você nunca será bom o suficiente. Se você obedece toda a lei e tropeça em um só ponto, você é culpado dela inteira, é o que a Bíblia vai dizer para nós em Tiago. Então, diante disso, esse homem se revolta diante dessa mensagem do Evangelho. Se você olhar um pouco para esse início de Atos e para o final do Evangelho de Lucas, que se comunicam bastante, você vai ver em Lucas capítulo 24, no verso 49, Jesus vai dar uma ordem para os seus discípulos. Ele está dizendo assim: eu vou para o céu, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Ele é o Consolador, ele vai convencer vocês do pecado, da justiça, do juízo. O papel dele é esse: eu vou enviar o Espírito Santo. E tem uma ordem muito clara e direta para vocês, que é a seguinte ordem: fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, vai ter ali para nós o reforço e a confirmação de que eles receberiam o Espírito Santo, e o objetivo da descida do Espírito Santo não era outro senão que eles fossem capacitados para anunciarem o Evangelho e serem testemunhas de Jesus. O texto vai dizer para nós: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que era o lugar onde eles estavam, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Em Atos capítulo 2 acontece um evento único na história, no dia de Pentecostes, que é quando o Espírito Santo vem sobre o povo, e a igreja, o que ela faz? Ela tinha recebido uma ordem que era para ficar na cidade até que recebessem poder. Eles tinham recebido a confirmação de que eles receberiam poder para testemunhar não só em Jerusalém, mas também na Judeia, Samaria e nos confins da terra. Mas a igreja se acomoda, porque ela recebe o Espírito Santo e ela continua em Jerusalém. Estava muito cômodo, estava muito simples. Não era necessário mudar, porque a gente já estava acostumado com aquela nossa vida, estava tudo bem, tranquilo, as coisas estavam fluindo bem. Tínhamos Pedro, que era uma testemunha da ressurreição, tínhamos Pedro, que era um grande líder da igreja, e a gente não precisava se preocupar com absolutamente mais nada. Deus olha para isso e fala assim: vou mandar uma perseguição. E aí, quando eu mando a perseguição, o que vai acontecer? A igreja ela vai se espalhar por outros locais, e é exatamente isso que acontece. Deus usa quem para liderar essa perseguição? Saulo. A igreja, então, agora está obedecendo Jesus e saindo de Jerusalém. O Evangelho agora não é uma realidade étnica mais. O Evangelho não é propriedade do povo judeu. O Evangelho não é exclusivo dos que estavam em Jerusalém. Mas o Evangelho é uma mensagem que deveria sair por todo mundo, e esses discípulos deveriam testemunhar da mensagem do Evangelho por todo mundo. Deus usa Saulo antes mesmo dele se encontrar com Cristo, para que ele perseguisse a igreja e para que a igreja obedecesse uma ordem de Deus. Agora o Evangelho chega então entre os gentios, ou seja, os não-judeus, e da mesma forma que Deus levanta o apóstolo Pedro como um líder para o povo judeu, como alguém para liderar a igreja no seu começo, agora o Evangelho ele não está mais preso a Jerusalém, ele começa a avançar, e agora está nascendo um novo líder não é no Morro do Pau da Bandeira, que eu não aguento mais escutar essa música na rádio, mas está nascendo um novo líder no ministério gentílico. Deus agora começa a usar a igreja, e a igreja começa a se espalhar para anunciar a mensagem do Evangelho, e Deus levantaria um grande líder para anunciar o Evangelho entre os gentios. Muito bem, quem você escolheria diante dessa história que nós falamos até agora?
a minha primeira opção seria, vou ressuscitar Estevão. Já ressuscitei Lázaro, eu mesmo já ressuscitei, a melhor coisa agora é ressuscitar Estevão. Ou então eu vou transformar Pedro de modo que ele consiga ir para os gentios, anunciar o evangelho. Quem você escolheria? Vou melhorar a pergunta. Quem você não escolheria de forma alguma? Quem Deus escolheu? Ele mesmo, Saulo de Tarso. Isso indica para nós, irmãos, que a nossa concepção do que Deus deve fazer nem sempre reflete a vontade dele ou aquilo que ele vai fazer. Isso mostra para nós que os caminhos e pensamentos que Deus tem são muito maiores e mais altos do que os nossos. Mas a gente é teimoso e a gente fica querendo ensinar Deus até mesmo na nossa oração. Se eu oro para alguém na minha família que está doente, eu não simplesmente peço para Deus curar, mas eu fico tentando convencer Deus que o melhor para Ele fazer é Ele curar essa pessoa. Senhor, o Senhor não sabe como os vizinhos estão olhando para essa enfermidade. O Senhor não sabe dessas dificuldades. Então, Senhor, o melhor que o Senhor tem para fazer é o seguinte: cura essa pessoa que os outros vão ver que o Senhor curou. Como se Deus fosse em algum momento falar assim: caramba, não tinha pensado nisso. Boa sugestão, olha aí, salvou a vida dele, ele já estava indo para morrer já estava com o nome dele anotado aqui, eu já ia chamar o número dele na senha, e agora, por causa dessa oração, eu vou mudar de ideia e eu acho que eu preciso curar realmente. Irmãos, Deus ele não se adapta à forma que nós achamos que ele tem que agir, e a história de Saulo mostra exatamente isso para nós. Talvez a última opção para você foi a opção que Deus escolheu para que o nome dele fosse anunciado entre as nações. A gente chega no capítulo 9 de Atos e a gente percebe esse homem que era proativo, porque ninguém pediu para ele fazer nada, mas ele vai pedir autorização para ir até Damasco a fim de prender cristãos. Não foi uma ordem que ele recebeu, era um desejo que ele tinha no íntimo do seu coração, porque o texto vai dizer para nós que ele respirava ameaças contra a igreja de Deus. Ele era enfurecido contra a igreja de Deus e ele pede permissão para ir até Damasco para prender cristãos. Você imagina, é a iniciativa dele. Não estou fazendo nada, o que eu poderia fazer hoje para alegrar o meu dia? Copa América, aí não tem futebol domingo, Botafogo, aliás, está há 2 semanas já sem perder, porque não joga, e aí ele pensa o seguinte: o que eu posso fazer? Acho que eu vou prender cristãos. Está aí uma boa solução para mim, uma boa alternativa, e ele vai por essa estrada de Damasco, porque ele recebe essa autorização para ir até lá, até que ele tem um encontro pessoal com Jesus. Ele é surpreendido por uma luz, nisso ele cai por terra, e ele ouve uma voz que diz: por que você me persegue? Ele responde com uma pergunta dizendo: quem é você? E ele recebe a tréplica. Para quem assistiu o debate aí vai lembrar do que é tréplica. Ele recebe uma outra resposta dizendo: eu sou Jesus a quem você persegue. Notem que apesar do fato de que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, subido aos céus, Paulo tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. Aliás, esse encontro é o que serve de credencial para que ele seja um verdadeiro apóstolo. Porque alguém que pode ser chamado de apóstolo de forma verdadeira é alguém que se encontrou e foi comissionado pessoalmente por Jesus Cristo. Tanto que Paulo ele vai usar esse encontro que ele teve, ele vai citar esse encontro em outros momentos para defender o seu apostolado, quando ele está sendo criticado, quando as pessoas estão dizendo que ele não é um apóstolo verdadeiro, ele vai dizer: eu sou um apóstolo verdadeiro, porque eu fui chamado por Deus e porque eu me encontrei com Jesus Cristo. Diante disso, nós entendemos que não há a menor possibilidade de alguém se declarar apóstolo nos dias de hoje, visto que essas pessoas não tiveram esse encontro pessoal e não foram comissionadas pessoalmente por Jesus Cristo. Você quer identificar um apóstolo falso? É muito fácil. Se ele diz que ele é apóstolo, ele é falso. Não tem muita discussão, é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Nesse encontro, o que acontece com Saulo? Ele fica cego, e aí tem um diálogo interessante que Jesus diz para ele o seguinte, assim: olha, vai até a cidade de Damasco, que você vai receber maiores instruções lá. Fica tranquilo, vem tranquilo, vai caminhando em direção a Damasco, que quando você chegar lá, aí você vai saber o que fazer. Nesse meio tempo, tem um homem chamado Ananias que está orando. Deus fala com ele assim: Ananias, vai na rua direita, que em Damasco também tinha, você que é macaense mais antigo vai lembrar.
vai na rua direita, na casa de um homem chamado Judas, não é aquele, que aquele já se enforcou, e você vai encontrar com um homem lá, e Ananias talvez pensando, tranquilo, Deus está falando diretamente comigo, quem é? E ele diz, você vai se encontrar com um homem chamado Saulo de Tarso. Hoje a gente tem a história completa, e é muito mais fácil para a gente entender, mas se coloca no lugar de Ananias. Ele já tinha ouvido sobre a fama de Saulo, ele já tinha ouvido sobre o apedrejamento de Estevão, ele já tinha ouvido sobre as atrocidades que esse homem era capaz de fazer, e Deus diz para ele o seguinte, Ananias, Saulo está orando, e ele viu um homem chamado Ananias, estendendo a mão para ele, e ele recuperava a visão. Tem que ser você. É um nome raro da gente achar, Ananias, ele pensou, não conheço outro, vou dar uma olhada, não tem outro, Senhor, não vou. Mas Deus diz para ele, olha, Saulo está orando, e ele vai se encontrar contigo, ele vai recuperar a visão, e ele pensando, não vou. E Deus diz para Ananias assim, eu vou mostrar para Saulo que ele é um instrumento escolhido por mim desde sempre, para anunciar Jesus entre os gentios e reis. E ainda mais, eu vou mostrar a ele o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Agora Ananias foi. Agora ele ficou tranquilo, falou, se é para Saulo sofrer, com toda certeza é Deus que está me chamando, é Deus que está me levantando com esse propósito, e eu vou ser usado para impor sofrimento para ele, visto que ele fez isso com muitos cristãos, e lá se foi Ananias encontrar com Saulo, cantando Sabor de Mel pelo caminho, e encontrou com ele naquele local, e aconteceu exatamente o que Jesus havia prometido para ele. Muito bem, essa é a história, o que nós aprendemos com ela, e por meio da pergunta que Jesus faz, alguns detalhes nós conseguimos perceber nesse texto. O primeiro deles é o seguinte: conversão é sempre mudança de mente e não necessariamente mudança de rota. Conversão não necessariamente é uma mudança de rota, mas ela sempre é uma mudança de mente. Durante muito tempo se ensinou, se entendeu que conversão é simplesmente mudança de rota. Você está caminhando em direção a um local, e agora você se converte e tem que caminhar no sentido oposto. De certo modo, isso faz sentido. E é compreensível entender assim, porque se você está caminhando para longe de Deus, obviamente, você deve virar e vir para o outro lado. Faz sentido olhando por esse prisma, mas pode criar uma interpretação muito perigosa de que a partir do momento que você se torna um cristão, você é uma pessoa que tem que abandonar os lugares que frequenta, que você tem que abandonar as pessoas com quem você convive. É muito claro que há lugares que realmente você tem que deixar de frequentar porque não combinam com um cristão. Mas durante muito tempo venderam para nós essa ideia de conversão como se nós tivéssemos que nos isolar de toda a sociedade, de tudo o que está acontecendo, nos internarmos por um tempo, talvez num mosteiro, num lugar distante, porque santidade para alguns virou sinônimo de isolamento quando a gente compreende conversão da maneira errada. É muito provável que você tenha um primo crente chato na família, aquele que era legal, que era gente boa, mas que de repente se converteu e agora ele já não se mistura. Ele já não se encontra mais com os outros porque ele é santo demais para se misturar com os outros. Ele fala agora uma língua que ninguém entende, porque ele me chamava de, e aí, cara, beleza? E agora ele fala varão, tudo na santa paz. Eu já não consigo entender o que esse homem fala. Ele criou um dialeto próprio, ele criou um jeito de se vestir próprio, e eu não consigo entender o que aconteceu com ele. É aquela ideia de que há muçulmano xiita e crente chato. A gente sempre fala sobre isso aqui, e é muito verdade. Eu estou sendo rejeitado porque eu me converti. Não, você está sendo rejeitado porque você é chato. Estou sendo rejeitado porque eu amo Jesus. Não, você está sendo rejeitado porque você merece, porque você é insuportável. E isso é fruto de uma má interpretação do que é a conversão. Essa ideia pode ter criado uma série de crentes alienados, que após a conversão deixam de conversar com amigos não cristãos, que ao invés de aproveitarem as oportunidades e as pontes para anunciar o Evangelho, eles simplesmente querem ditar uma lista de regras, confundem Evangelho com uma lista de proibições do que não pode ser feito, confundem Evangelho com uma aparência exterior de bons costumes, e o texto vai mostrar para nós que a conversão de Saulo não mudou a rota dele, mas mudou simplesmente a sua mente. Talvez por conta dessa interpretação errada,
Nós criamos uma religião evangélica no Brasil tão sectária e tão propagadora dessa maldita cultura de guetos, onde a gente quer se isolar para demonstrar uma suposta santidade, sendo que o exemplo de Jesus era alguém que era santo, vivendo no meio de pecadores, dentre os quais nós também somos contados. Achamos que santidade é nos colocarmos numa posição superior e nos esquecemos de que todos nós somos pecadores e igualmente carentes da graça de Deus. O texto vai dizer para nós que Saulo está indo para Damasco prender cristãos. E agora ele se encontra com Cristo e Jesus manda ele ir para onde? Para Nínive, encontrar com Jonas, que tinha sido acabado de ser cuspido pelo peixe. Não, Deus diz para ele o seguinte: você estava indo para Damasco, agora você vai, sabe para onde? Para Damasco. Mas você não vai mais para prender cristãos, mas você vai para ser ensinado pelo Evangelho, você vai para ser ensinado sobre o Evangelho e vai para proclamar Jesus como sendo o Salvador. A conversão de Saulo não mudou a rota do local para onde ele estava indo, mas transformou a sua mente e as motivações do seu coração. Em termos práticos, irmãos, Deus ele não quer que você deixe de trabalhar onde você trabalhe por causa do Evangelho. Não é aquela ideia de que missionário é simplesmente alguém que abandona tudo e vai viver na África, na tribo indígena, em qualquer lugar distante. É também. O texto de Atos 1:8 que a gente leu diz: serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso indica que missão se faz tanto aqui quanto lá. Tanto os que vão quanto os que ficam, e é óbvio que Deus ele vocaciona pessoas específicas para essas finalidades específicas, mas se a gente compreende missão como sendo só essa pessoa que abriu mão da vida para ir pregar o Evangelho em um lugar distante, a gente acaba terceirizando o nosso compromisso com o Evangelho, porque pode ser que você, se cresceu numa igreja evangélica, já tenha ouvido essa frase, de que missões se faz orando, contribuindo ou indo. Isso é uma mentira, porque missões não se faz com esse ou. Missões se faz orando, contribuindo e indo. É onde você estiver presente, em qualquer lugar que você estiver, você tem que entender que Deus te plantou ali para a sua própria glória. Não é mudança de rota, é continuar no trabalho que você está hoje. Não é abandonar o trabalho e sumir para um seminário, porque você acha que você vai estar agradando mais a Deus assim. É possível que você seja vocacionado para isso, mas é possível que não seja, e ainda assim é possível que você glorifique a Deus por meio do seu trabalho. Não é mudança de rota, mas é mudança de mente, porque o Espírito Santo transforma a sua mente para você entender que o trabalho não é mais um fim em si mesmo, mas é um meio para que Deus seja glorificado. Tem gente deixando de ter comunhão com a igreja de Deus por causa do trabalho. Tem gente deixando de se reunir como igreja, que é o que o escritor de Hebreus vai dizer para nós, para não deixarmos de fazer isso, e estão justificando isso com o seu próprio trabalho, que é uma coisa boa. Mas se você não coloca no devido lugar, na sua escala de prioridades, ele se torna para você um ídolo. Você simplesmente trocou de ídolos. Você, quando não se dizia cristão, você achava que a sua vida era para satisfazer suas vontades, por meio de uso de drogas, de bebidas desenfreadas, de festas insanas, por meio de relacionamentos extraconjugais. A única coisa que você queria era agradar a sua própria carne, e agora você se diz um cristão e deixa de se encontrar com o povo de Deus, de estar na igreja, de participar de qualquer outra coisa, de agir em prol do outro que tem necessidade, e coloca o seu trabalho como um empecilho. Você simplesmente trocou de ídolo. Seu trabalho se tornou para você um Deus, e um Deus incapaz de corresponder às suas expectativas. É óbvio que eu entendo que há fases na vida que a gente tem que trabalhar mais mesmo. É óbvio que eu entendo que tem gente que trabalha embarcado, não consegue estar aqui todas as semanas na igreja. Durante muito tempo eu fui castigado por Deus também, trabalhando embarcado. É óbvio que eu entendo as tuas escalas de trabalho, os teus plantões, mas eu não acho que seja normal uma pessoa ficar 6 meses sem aparecer na igreja, se dizendo parte dela, e colocar a culpa disso no trabalho, dizer: olha, Deus está me abençoando com muito trabalho, eu não consigo mais ir para a igreja.
Seu trabalho com certeza se tornou um ídolo e você precisa ter a sua mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa ter as suas motivações transformadas para entender que a conversão não necessariamente muda a sua rota, mas ela tem que necessariamente mudar a sua mente, porque essa obra somente o Espírito Santo pode fazer por nós. Cristãos nominais, sem experiência de conversão. Deus não quer que você abandone a tua faculdade do que você faz, se matricular num seminário teológico para servi-lo melhor. Não necessariamente. Não mude a rota, mas mude a mentalidade. O que Deus quer que você faça é que você não escolha mais uma carreira visando simplesmente estabilidade financeira, mas que você escolha uma carreira visando a glória de Deus, onde eu posso ser útil para o reino de Deus por meio da profissão que eu decidi seguir. Isso é mudança de mente. Siga indo para o teu trabalho, siga indo para a tua escola, para a tua faculdade, mas ao invés de ser movido e levado pelos mesmos desejos e motivações de antes, faça tudo agora para a glória de Deus. Esse é o papel de um cristão. O cristão é aquele que entende que tudo que ele faz para a glória de Deus. E compreenda que não importa onde você esteja, foi Deus que te plantou lá, para que o Evangelho seja anunciado e para que você seja um sinal do reino de Deus. Outro detalhe interessante nesse texto é que Saulo ele estava testemunhando e consentindo com o apedrejamento de Estevão, quando Estevão ele faz uma oração. E nessa oração ele replica a oração de Jesus dizendo o seguinte: Senhor, não os condene por causa desse pecado. E aqui a gente aprende uma postura cristã diante da perseguição, que é não sentir-se justiceiro, mas confiar na justiça de Deus. Irmãos, e como isso é difícil, porque a gente confia demais na questão da justiça própria. A gente é muito revoltado contra as injustiças que são cometidas contra nós, mas diante das injustiças cometidas contra os outros, às vezes nós nos calamos e dizemos que é de Deus esse papel. Estevão nos ensina que ele não se sentiu ali um justiceiro. Não, estou tomando pedrada, Senhor, me dá o escudo da fé aqui, eu vou levantar na unção do Sansão, vou matar todo mundo, vou destruir todo mundo, que baixe um Hulk agora em mim, eu vou para cima desse povo, eu vou destruir. Não, ele simplesmente confia na justiça de Deus, e mesmo em face da morte, ele ora por aqueles que estão apedrejando. Isso é confiar que, embora eu perca a vida, há uma promessa para mim que é muito maior do que a minha própria vida, que é a vida eterna com Cristo Jesus. É isso que Estevão nos ensina, e a Bíblia também nos ensina que Deus ouve a oração de Estevão e, de certo modo, a responde na ocasião da conversão de Saulo. Saulo estava lá e Estevão ora por todos aqueles homens que estavam o apedrejando e consentindo com aquilo, dentre os quais estava Saulo de Tarso. Você tem orado pela conversão de alguém da sua família ou já desistiu? Você tem orado para que alguém distante de Deus se converta e seja encontrado pelo Evangelho? Ou você simplesmente desistiu porque a pessoa é difícil demais? Mais difícil do que Saulo. A gente desiste muito fácil. A gente coloca uma série de desculpas e justificativas. Ah, o coração é duro demais. Mais duro que o coração de Saulo, sério. A pessoa faz muita oposição ao Evangelho, zomba do Evangelho, escarnece do Evangelho, mais do que Saulo fazia. Estevão, ele segue orando mesmo em face da morte, e às vezes nós desistimos de maneira muito fácil, irmãos. Eu te encorajo hoje à noite, ore por perdidos. Ore para que pessoas sejam encontradas pela graça de Deus. Ore para que os teus amigos, os teus familiares, e haja também nesse sentido, eles sejam encontrados pelo amor de Deus, porque essa história nos mostra o quanto Saulo é pecador, mas ela nos mostra que a graça de Deus é maior do que o pecado de Saulo. Ele mesmo, após a sua conversão, lá na frente, escrevendo para os Romanos, ele vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmãos, creia em nome de Jesus, que não há coração duro demais que não possa ser quebrantado pela graça de Deus e pela doce voz do Espírito Santo. Nos dizemos cristãos e professamos a nossa fé publicamente, mas às vezes parece que nós não acreditamos no poder de Deus e naquilo que Ele é capaz de fazer. Olhe para essa história e veja o que Deus é capaz de fazer, mesmo com um homem como Saulo. Se você achar isso muito distante da sua realidade, olha para a sua história e veja o que Deus é capaz de fazer, mesmo contigo.
porque você não é melhor do que Saulo em absolutamente nada. O pecado, ele nos nivela por baixo e ele nos revela todos nós igualmente dependentes da graça de Deus e de sermos encontrados por Ele. E aqui nós vamos para o outro ponto, que é o seguinte: antes de Saulo perseguir Jesus, ele está usando o nome de Deus. Eu não estou falando só de homem bomba, eu estou falando de gente que mata com a língua e usa o nome de Deus para isso. Gente que se vale do nome de Deus e da religiosidade simplesmente para ferir o outro. Mas o seu coração está igualmente distante de Deus. Assim como os fariseus a quem Jesus censurava. Assim como o povo de Israel, que foi advertido pelos profetas inúmeras vezes: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Saulo era zeloso. Ele era comprometido com a sua causa, tanto que ele ia de Jerusalém para Damasco. Era uma viagem longa para os padrões logísticos da época. Saulo era alguém determinado, ele respirava ameaças. Ele tinha um objetivo em mente, que era prender cristãos, e ele faria qualquer coisa que fosse necessária para alcançar o seu objetivo. Até que ele é encontrado pela graça de Deus, e ele tem o seu caráter transformado, ele tem as suas motivações transformadas pelo Espírito Santo, mas as características da sua personalidade essa que foi criada pelo próprio Deus, elas são mantidas e elas são usadas pelo próprio Deus para a sua própria glória. Assim Deus fez com João, assim Deus fez com Pedro, por exemplo. Ele era sempre o primeiro a falar. Ele era sempre o primeiro a se manifestar. Quando Jesus pergunta: vocês também não querem ir embora? Tinham lá 12 discípulos. Quem é o que se levanta e fala? É Pedro. Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro é sempre esse homem. Jesus está dizendo assim: eu vou lavar os pés dos discípulos. E quem se manifesta? Pedro. Senhor, o meu pé o Senhor não vai lavar não. Que é isso? Que história é essa? Jesus diz para ele: Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E para mim um dos textos mais engraçados da Bíblia, que Pedro fala assim: então nesse caso, lava meu pé, minha mão, minha cabeça, lava meu corpo todo. É sempre esse homem quem se manifesta. É sempre esse homem quem toma a iniciativa. Ele tem a sua vida transformada por um encontro que ele tem com Jesus em João capítulo 21, quando Jesus fica perguntando para ele se ele o amava e, como consequência, ele deveria apacentar as ovelhas de Jesus. Ele tem a sua vida transformada. E Deus usa as características da sua personalidade. Você gosta de falar, Pedro? Vem cá então. Você vai pregar uma mensagem no dia de Pentecostes, já que você gosta de falar. Irmãos, essa foi uma lição simplesmente para Pedro, tá? Não venha me procurar, você que gosta de falar, para pregar domingo que vem, que tem um pessoal aí que misericórdia. Mas Deus, ele chama Pedro e ele diz o seguinte: já que você gosta de falar, eu vou usar a habilidade que há na tua personalidade. Eu vou usar os dons que você tem em você mesmo. Fui eu quem te criou assim, então você vai pregar. E Pedro prega e mais de 3.000 pessoas se convertem com um único sermão. Deus transforma o nosso caráter, mas Ele usa as características da nossa própria personalidade. Irmãos, cuidado com gente que diz que se converteu e muda o jeito de andar, muda o jeito de falar, muda a voz, se torna um personagem, se torna um estereótipo, como se a santidade fosse algum elemento externo, como se a santidade fosse algo perceptível na voz. Gente que muda a voz para orar, não sei se vocês já viram isso, eu já vi gente mudando sotaque para orar. Trabalhei com um cara embarcado e ele era de uma outra região do país. Quando ele orava igualzinho Silas Malafaia. Eu até abri o olho para orar, falei: meu Deus, o cara muda, ainda muda mal pra caramba, pensei, né? Não, estou brincando, está sendo filmado aqui. Um abraço para o pastor Silas. Paulo, ele tem o seu caráter transformado, mas Deus preserva as características da sua personalidade. E esse homem é usado para a glória de Deus, porque ele segue sendo zeloso, mas agora ele é alguém zeloso pelo motivo certo. Ele segue sendo comprometido, mas agora comprometido com a causa certa. Ele era um homem determinado a cumprir aquilo que ele pretendia, e agora ele é alguém determinado a cumprir o que Deus pretendia fazer por meio dele. Ele se torna comprometido com a sua vocação, a tal ponto que ele vai até a morte por ela.
Deus transforma o caráter de Paulo, mas Deus preserva as características da sua personalidade, e é exatamente isso que Ele faz com cada um de nós. Para de querer imitar uma vida santa dos outros. Para de confundir santidade com aspectos exteriores e achar que você tem que falar igual fulano de tal, cantar igual o outro, se vestir igual aquele outro. Para com isso. Foi Deus quem te criou exatamente do jeito que você é. As características da tua personalidade, os dons que você tem, as habilidades que você tem, devem ser usadas para a glória de Deus. E é exatamente isso que a igreja mostra para nós. A beleza da igreja é exatamente essa. Não somos um grupo produzido em série. Graças a Deus, né? Olhando a galera aqui, eu dou graças a Deus que eu não sou igual a alguns. Eu tenho certeza que alguns dão graças a Deus por não serem iguais a mim também, isso é bem comum. E a beleza da igreja é exatamente essa, pessoas totalmente diferentes, com habilidades diferentes, com dons diferentes, com capacidades diferentes, mas com um objetivo em comum, que é a glória de Deus, e fazerem tudo para que o nome de Deus seja glorificado. Essa é a beleza do Evangelho, da igreja e da conversão, que não produz uma série de robôs, não produz crentes em série que falam, andam e pensam igual. A gente tem oportunidade de pensar diferente em todas as coisas secundárias. A gente viu aí na época da eleição um monte de gente dizendo: crente não pode votar em tal partido, crente não pode ser daquele outro, crente não pode isso, não pode, crente não pode ficar ditando regras na vida do outro para aquilo que é secundário. O que nos une é o sangue de Jesus, e tão somente isso. E não há nada que seja maior do que o sangue de Jesus, não há nada que seja maior do que a presença de Deus em nós, que seja capaz de nos separar, de nos afastar, de nos desunir, porque nós somos unidos pelo que Cristo fez por nós. Para de confundir conversão com produção em massa. Quem é o crente? É aquele cara que vota no partido tal. Não. É aquele que tem liberdade para pensar diferente em questões secundárias, mas ele entende que o Evangelho de Jesus não cabe em caixinhas ideológicas, porque é supracultural, porque é acima de qualquer coisa, porque o Evangelho de Jesus é a única mensagem que transforma vidas, porque eu posso acreditar que a construção para uma sociedade melhor se dá mais pela direita, se dá mais pela esquerda, mas eu não deposito a minha confiança de forma cega em qualquer ideologia, porque eu entendo que não há nada que transforme vidas senão o Evangelho de Jesus Cristo. Outro detalhe interessante é que a pergunta que Jesus faz para Saulo, Jesus não pergunta: por que você persegue a minha igreja? Mas Jesus diz para Saulo: por que você me persegue? Saulo não perseguia a igreja, ele perseguia Jesus. Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, mas ele diz que Saulo estava perseguindo ele, porque você me persegue. Irmãos, quem persegue a igreja, persegue o próprio Jesus. A gente pode descansar nisso, e a gente pode confiar nisso, que qualquer perseguição contra a igreja, na verdade é uma perseguição contra o Senhor da igreja, e o Senhor da igreja sabe muito bem cuidar dela. A gente não precisa de representação política para isso. A gente não precisa de bancada de qualquer coisa que seja para isso, porque a mensagem do Evangelho é mais do que suficiente, e porque nós entendemos que o Senhor da igreja é Jesus Cristo e Ele cuida dela. Saulo já era um alvo da graça de Deus, Saulo tem um caráter transformado, Saulo tem as motivações reajustadas de acordo com o Evangelho, Deus usa as características de sua personalidade, e agora aquele homem, após ser encontrado pela graça de Deus, ele que era um perseguidor, ele se torna perseguido, e isso nos indica, irmãos, que não há meio termo. Se você não é um cristão, você é um perseguidor de Cristo. Não necessariamente uma perseguição física, ela pode ser cultural, social, religiosa, enfim. É fato que não tem como haver um meio termo em relação ao Evangelho, porque a mensagem do Evangelho não é politicamente correta. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem para agradar o ouvido de alguns, mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem excludente, que nos ensina que ou você crê em Cristo como a sua justiça para a sua salvação, ou você é um inimigo de Deus. Não há meio termo, não há uma terceira via, não há outra possibilidade. O próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3 e no verso 12 da segunda carta, ele diz o seguinte:
todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A perseguição, ela é uma realidade de qualquer cristão. Pode ser que não seja física, mas pode ser que seja aquele isolamento no seu trabalho, quando alguém diz o seguinte: melhor não falar com ele não, que ele não vai se envolver nisso, ele é crente, ele é cristão. O problema é quando não há essa perseguição, né? Chama ele que ele é crente, ele vai participar, ainda vai lavar o dinheiro dando dízimo na igreja, ô glória. Perseguição nem sempre é física, às vezes é uma exclusão de algumas festas e alguns ambientes na sua faculdade, porque as pessoas dizem: ele é um cristão, ele não vai se envolver com isso, e de fato não tem que se envolver mesmo. A perseguição, ela é uma realidade para todo cristão, porque todo o que quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido, é o que a Bíblia diz para nós. Algumas semanas atrás, pregando um outro texto, eu disse a seguinte frase: se você nunca teve problemas por causa da tua fé, é provável que haja problemas com a tua fé. Se a tua fé em Jesus nunca te trouxe problemas, rejeição, perseguição, é muito provável que a tua fé seja uma fé problemática, porque a perseguição é uma realidade comum a todo cristão. Mas essa mensagem não nos enche simplesmente de desespero, mas a gente compreende, olhando para o Evangelho e para a vida de Jesus, que vale a pena ser perseguido pela causa correta. Estevão estava sendo apedrejado, e ainda assim ele orava pelas pessoas que o estavam apedrejando. Aquele homem estava morrendo, mas ele foi capaz de ver a glória de Deus e de entender um pouco antes de morrer, ainda em vida, que não há privilégio maior do que desfrutarmos da própria presença de Deus em nós. Jesus vai dizer no Sermão do Monte, no capítulo 5, verso 10 de Mateus, que felizes, bem-aventurados são aqueles perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não há privilégio maior e alegria maior para um cristão do que entender que nós somos herdeiros do reino dos céus, e isso não é pelo que fazemos, mas é apesar de quem nós somos e apesar do que nós fazemos. Nós herdamos o reino dos céus porque nós cremos que Cristo Jesus é a nossa justiça e que Ele nos é suficiente. Saulo entende isso agora. Ele perseguia Jesus e agora ele se torna perseguido por causa de Jesus. Aquele homem queria destruir a igreja, e ele se torna agora um plantador de igrejas. Aquele homem queria matar cristãos, e agora ele morre por causa do Evangelho, perdendo a sua própria cabeça, mas não abrindo mão da mensagem que havia transformado a sua vida, e da mensagem com a qual ele se tornara comprometido agora, à causa do Evangelho de Jesus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele descreve a morte de Saulo, o apóstolo Paulo, com a seguinte frase: tomba um valente na terra, levanta um gigante na eternidade. Que esse possa ser o nosso testemunho de vida. Que isso possa estar escrito talvez na tua lápide. A minha oração hoje é para que você, caso não seja um cristão, que você seja um alvo dessa graça de Deus e que ela te alcance. E para você que, como eu, é um cristão, como Saulo, a minha oração é para que nós sejamos perseguidos sim por causa do Evangelho, mas que a nossa mente seja ajustada, para que a gente compreenda que nada é mais valioso para nós do que herdarmos o reino dos céus, que nada é mais precioso para um cristão do que a própria presença de Jesus. Que por mais que você se ache dono do seu próprio destino e da sua própria vida, sem Cristo você não pode fazer absolutamente nada. Que a gente compreenda ainda mais que tudo isso só é possível por causa dessa graça que nos alcançou, porque não é iniciativa nossa, muito pelo contrário. Paulo mesmo em Efésios vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Que a vida de Cristo em nós produza uma vida transformada e uma vida que glorifique a Deus acima de todas as coisas.